Bom dia, segunda-feira, bom dia. Vamos para mais uma semana de produtividade. Eu aqui com você, trabalhando, né, nos seus insights de marketing. Entrando hoje um pouquinho mais cedo, alguns minutinhos mais cedo, mas vale a pena a gente falar e conversar hoje sobre seus insights aí para sua liderança e gestor de marketing, tá? O que acontece? Hoje eu vou te contar como é que é a agenda, como é que é a rotina de uma agência. Não que a gente tenha que desenvolver todos esses aspectos que a gente até falou nos últimos encontros, né? O que você tem que olhar, quais são as intenções e energias que você tem que produzir para fazer marketing e vendas. Mas eu quero te dizer que os nossos clientes, eles todos são super bem atendidos e têm resultados maravilhosos em vendas, porque a gente tem uma equipe trabalhando na agenda que eu vou te contar agora, tá? Então, se você quer organizar a sua agenda de produtividade, se você tem uma agência, né? Pergunta como é que estão esses pontos sendo trabalhados, ou se você quer liderar aí numa equipe, ou se você quer se desenvolver e fazer isso, é muito interessante você ter consciência de como é que funciona uma agenda de uma agência de comunicação. Aquelas intenções que você tem que colocar para fabricar energia e liderar o mercado, que no final das contas é sobre isso, né? É sobre o resultado final. Então vamos lá, tá? Essa transmissão aqui, ela já começa a se estender para quem quer trabalhar numa agência, ou quer se tornar uma agência, ou quer se tornar na parte de marketing de uma forma mais profissional. Olha só, vou te contar como é que é o nosso dia a dia, tá? Como é que começa aqui. Eu não meto a mão na massa na produção desses itens, mas eu gerencio as equipes que botam a mão na massa desses itens, tá? Então a gente tem uma equipe entre 8 e 9 da manhã já toda segunda-feira, organizando o planejamento da semana e da gestão dos projetos. Isso é o que a gente começa fazendo na WH Comunicação, toda segunda-feira. E é muita cultura do que eu sempre estive acostumada dentro das redações, né? Aquela tradicional reunião de pauta. E é o que eu te estimulo a fazer toda semana, né? Então, sempre quando eu falo, treina a sua equipe, coloca isso pra dentro da sua estratégia, né? Sempre quando eu falo assim, pega os insights que a gente tem hoje e pega e organiza a tua estratégia para executar durante a semana pelo menos 1%, pelo menos um pouquinho para que tu possa se desenvolver pelo menos um pouquinho nos teus resultados, né? E como é que eu faço isso? Como é que eu não me bagunço? Porque é tanta informação que a gente traz aqui, é tanta informação que o mercado te apresenta, que se você não se organiza, você se perde. Se você não tem um sistema de gestão, que a gente também já fez transmissões falando sobre sistemas de gestão gratuitos que a gente usa, e se você quer receber essa live, se você se perdeu aí no contexto do feed, me manda inbox, eu te mando. O que acontece? Se você não tem essa organização de processos, você com certeza se perde e fica rodando atrás do rabo, né? Então você não tem os resultados que você quer, você se frustra, se procrastina, você não tem a tal da gestão do tempo, que hoje é uma das novas skills. Inclusive, eu já comentei aqui que nos núcleos que a gente participa, de empreendedorismo feminino, sobretudo, né? Enfim, nos networks que a gente vai, a gente sempre percebe que a dor e o que as pessoas mais pedem hoje para se desenvolver está relacionada com gestão de tempo, né? Então, esse é um ponto importante, começa aqui, nesse planejamento semanal que você tem que fazer. Eu preciso organizar, eu preciso treinar a minha equipe. Planejamento, quando, como, né? Tradicional 5W2H, que eu também já te mostrei essa ferramenta que os grandes administradores usam. E como eu sempre digo, se os grandes players usam, quem somos nós pequenos que não devemos usar, né? Então faça a reunião de planejamento semanal na primeira hora da semana, reúne a sua equipe, dá aquela energia, dá aquele gás, né? Tem empresas que fazem ginástica laboral e outras atividades aí para turbinar a equipe e já entra aí com uma boa estratégia geral. Bom dia, bom dia, bom dia, porque faz toda a diferença no seu negócio. Essa reunião de pauta, esse planejamento semanal na primeira hora da semana é super importante para sua alavancagem. Então você pega toda aquela revisão, todo aquele checklist, aquele checkpoint, né, das coisas que você deixou aí com pendência para analisar se vale ou não vale, se cabe ou não cabe desenvolver, e aí você coloca a mão na massa, literalmente organizando. A organização, gente, é tudo, é o que faz a diferença na sua gestão do tempo. Depois, o que a gente faz, tá? Entre 9 e 11 horas. A gente dá um foco, a gente mergulha dentro da questão do marketing digital mesmo, né? Então, acompanhando os resultados, desenvolvendo as campanhas. A gente olha todas as campanhas que a gente está trabalhando. Bom dia, bom dia!
A gente olha todas as campanhas que estamos trabalhando no momento para poder fazer passar um pente fino, vamos dizer assim. E aí a gente chama as equipes, olha, como é que tá o teu desenvolvimento? Entre 9 e 11 horas a gente conecta com todas as equipes para analisar a repercussão, o desempenho das campanhas do marketing digital, tá? Semana passada a gente falou muito sobre projetos, né? Então você tem que ter projetos, você tem que trabalhar em cima de projetos. Por quê? Porque cada projeto tá alocado numa determinada equipe. Então se você tem ali a meta de fazer um site, é um projeto. Se você tem a meta de vender um curso, é um projeto. Tudo relacionado com o marketing, sobretudo em relação ao marketing digital, que são as ferramentas hoje que a gente tem. E aí você tem que ter esse momento de parada para ativar a equipe. Como é que são os processos? Vamos analisar os resultados, vamos analisar os dados, né? Fazer a gestão, tudo isso que eu venho trabalhando aqui com você já há bastante tempo. E depois, antes do meio-dia, entre 11 e 12 horas mais ou menos, na segunda-feira, que é o dia de planejamento, a gente olha para as automações e todos os processos de automação que envolvem tecnologia do marketing. Por quê? Porque às vezes você faz uma automação, a pessoa digita X, recebe o e-book Y. Só que nesse processo o link se perde. Nesse processo alguma URL se perde. Né? Então, por exemplo, sexta-feira eu recebi um e-mail lá de uma conta de um cliente dizendo, sua URL no anúncio do tráfego tá errada, deu quebra, né? O que deu quebra? Deu erro, tá dando erro de destino. Então, provavelmente alguém dentro da empresa do cliente fez uma atualização no site e quebrou o link, né? Então, assim, nada que você faça é para sempre perpétuo. Então, a gente tem que ter essa revisão, né? Então, a gente faz as configurações e as manutenções adequadas para aquele momento. Até porque isso requer a integração de ferramentas e requer também, isso aqui é muito importante, né? Você tem que imaginar que cada dinheiro, cada recurso que seu cliente coloca dentro ali do tráfego pago, dentro dessas automações, pode gerar muito mais receita se você faz os pequenos ajustes que são necessários no percurso. Então você tem uma campanha que daqui a pouco acontece algum fato e aquela palavra-chave se torna mais cara. Aí você tem que refletir, né? É necessário pausar, é necessário não pausar. Então tudo isso é um olhar relacionado à automação e à tecnologia, toda a tecnologia que envolve as ferramentas digitais. Então olhar para esses fluxos é super importante, ter uma organização disso é super importante, né? E depois o break, nas segundas-feiras, a gente faz uma revisão também sobre os conteúdos, né? Porque lembra que marketing não é só ferramentas, e aqui tá um ponto crucial aqui pro seu negócio, né? Marketing não é só ferramentas, não é só algoritmo. O algoritmo ele muda a todo momento, mas o que faz o marketing performar é o seu conteúdo, que a gente chama de marketing de conteúdo rico, baseado no teu posicionamento mercadológico, que a gente também chama de marketing ideológico, né? Na tua proposta de valor, na tua cultura organizacional. Então você vê várias nomenclaturas aí para te contar, para conversar contigo sobre o que de fato dá certo. Então na segunda-feira, entre 1 e 3 da tarde, a gente faz as reuniões com as equipes organizando os criativos. O que a gente vai precisar naquela semana dos criativos e às vezes na quinzena e às vezes no mês. Por quê? Porque você tem que correr atrás de entrevistas, atrás de fontes, você tem que correr atrás de materiais, né? Então você tem que ter este momento aí de organização dos seus criativos, revisão dos materiais visuais e de conteúdo. Qual vai ser os ganchos, quais vão ser as iscas digitais, enfim, né? E depois a gente tem mais 2 horas, tá? Isso toda segunda-feira, gente. Eu tô trazendo isso aqui pra você entender a importância do planejamento pros seus resultados, tá? Depois a gente tem que olhar, a gente emerge dentro da parte financeira dos projetos. Cada cliente tem um orçamento para as campanhas, cada cliente tem um orçamento que está relacionado com os resultados que a gente teve. Então, os projetos eles são alimentados e atualizados a cada 3 meses no máximo, porque o cliente tem que mudar de nível, ele tem que ir para a próxima fase. Então, a gente tem que estar sempre relacionado nessa próxima fase com a energia que ele tem que injetar, seja ela de tempo ou seja ela de dinheiro. Então, a gente tem que estar continuamente olhando por orçamento das campanhas, por orçamento dos projetos, né? E essa análise financeira e esse planejamento orçamentário, ele também quer uma equipe olhando para isso, né? Então a gente tem que ter um momento ali, geralmente 2 horas por semana, para
pegar todos, fazer esse planejamento, organizar esse planejamento da nossa agência, dos nossos clientes, enfim, e aí a gente traz quem está relacionado diretamente com esses projetos para poder olhar para isso, tá? Ah, Aline, mas eu não tenho tantas equipes para poder fazer reuniões estratégicas, enfim, claro, a gente aqui é uma agência, a gente tem vários clientes. Hoje a gente trabalha, nesse momento a gente está operando com 25 projetos simultâneos, então são muitas pessoas envolvidas. Então a gente tem que ter essa organização. Né? Agora, se você é pequeno, se você mesmo faz tudo, né? Eu cuido do meu orçamento, eu faço meu design, eu faço meu conteúdo, eu faço a TI, tá tudo certo, né? Você ganha até mais tempo, mas você tem que ter um momento de parada de organização desses projetos, tá? Dessas questões aqui que a gente tá falando. E depois a gente encerra o dia, segunda-feira, olhando para as vendas, né? Como é que tá para o atendimento do cliente, como é que tá a fase do encantamento e ativação da experiência. Então, quando a gente pensa em vendas, também é atualizar vamos dizer, a estrutura comercial, porque também pode mudar toda semana, também pode mudar conforme a sazonalidade, conforme os resultados da semana anterior. Então, a gente tem que olhar quais são as dúvidas mais frequentes que ocorreram nos últimos dias, né? Quais são as objeções, a gente brinca que é o maior ouro ativo, né? Sexta-feira passada, hoje é segunda, né? Na sexta-feira de manhã, a gente alavancou a venda de um cliente só trabalhando uma objeção específica, né? Então, o time de vendas ali, ele dava uma resposta para o cliente, a gente chama isso de comunicação assertiva, né? Ficava em dúvida, dava uma resposta não muito convencedora, e aí a gente analisou esses diálogos sobre algumas objeções específicas e trabalhamos ali gatilhos mentais, né? Reciprocidade, uma série de questões que com certeza, na hora de dar o feedback com o cliente, né, ela já alavancou os retornos, o índice de retorno, de conversão que a gente chama. Então, esse olhar contínuo ele é necessário sobre a gestão, especialmente também dos leads, do follow-up. Lembra que leads são todos aqueles clientes que a gente tira do ambiente digital para trazer como oportunidade de vendas. Então, sexta-feira pela manhã foi muito vencedor, porque a gente conseguiu fazer boas alavancagens só trabalhando objeções de alguns clientes, né? A gente parou um momento, por quê? Porque na segunda-feira, na hora de fazer o planejamento, a gente identificou, olha, tem algumas objeções aqui que a gente tem que melhorar em nível de alguns projetos, né? Vamos trabalhar isso durante a semana e sexta-feira vamos fazer um fechamento, deu certo. Então, tudo é estratégia, né? Por quê? Porque o foco ali na frente sempre é a conversão, sempre é o encantamento, sempre é a liderança de mercado, né? Sempre é a liderança de mercado. E aí, depois, durante o resto da semana, a gente só vai organizando essas questões, a gente segue olhando para a gestão dos projetos, né? Coordenando os projetos que estão em andamento, garantindo que tudo aquilo que a gente se comprometeu durante a semana aconteça, fazendo monitoramento e o progresso dessas atividades. É importante citar que sempre acontecem tarefas, atividades secundárias que vão surgindo ao longo da semana, mas a gente não pode perder o foco sempre nas principais atividades que foram pré-estabelecidas na estratégia para que a estratégia aconteça. E outra questão importante é a gente pensar que a gente se frustra, né? Quando a gente coloca muitas atividades. Na segunda-feira eu chego turbinada, eu quero fazer acontecer, e eu coloco, assim, muitas atividades além do meu braço, né? E aí eu chego lá na sexta-feira, quando eu fazer o fechamento da semana de como foi os processos, não consegui chegar, perdi energia, né? Então perceba que a gente tem que ter o feeling, o bom senso para priorizar, porque tudo é possível, desde que a gente priorize. Então o tempo é igual para todos, isso aqui não dá, isso aqui não tem tempo, não teve prioridade. Então às vezes é muito comum a gente priorizar situações que não são as melhores, né? E às vezes você deixa solto para sua equipe, você é um líder no seu negócio, e aí você contratou uma agência para te ajudar e você deixa as coisas muito soltas. Só que eu sempre digo, ainda que você tenha uma agência maravilhosa de marketing, a agência, ela entende marketing, mas ela não entende do seu negócio. Então é super importante você ter essa organização, essa estrutura de checar cada item, cada ponto que está sendo trabalhado, né? E não esqueça de que parcerias estratégicas também tem que fazer parte desse planejamento dessas estratégias, né? Então lá na segunda-feira, quando você vai organizar a sua agenda, percebe lá na parte de vendas, atendimentos, organiza as reuniões que você tem que fazer com parceiros chaves, com colaboradores chaves. Para quê? Para que o desenvolvimento das suas propostas sejam eficazes. Bom dia, Paty, bom dia, Wagner, bom dia. A gente entrando um pouquinho mais cedo hoje, porque daqui a pouquinho a gente tem que sair.
Mas assim, as parcerias estratégicas, elas fazem parte desse jogo de planejamento. Então eu te dei aqui a agenda perfeita do que a gente faz na prática aqui na agência, segunda-feira, e que a gente consegue os resultados. E é o que a gente indica, é o que muitos negócios, agências sérias fazem, né? E é o que você tem que resgatar e buscar enquanto líder, enquanto gestor aí do seu negócio. O que eu devo pedir para minhas equipes, né? Então, essas parcerias estratégicas, você organiza a sua semana pensando nessas reuniões, né? Que fazem com que os seus projetos alavanquem, ainda que não tenham recursos, e se tem recurso, melhor ainda, né? Lembra sempre, tá? Que você tem que embalar seu conteúdo, você tem que fazer vídeos, você tem que se desenvolver, né? Tudo isso faz parte da entrega. E por isso você tem que destinar esses tempos específicos para refletir. Refletir sobre como que tá cada elemento, cada equipe dessas que trabalham contigo, ou cada processo que você mesmo faz quando você é empresa, e você tem que dar essa alavancagem, tá? Dito tudo isso, vamos ver o que mais que falta pra gente encerrar hoje a construção e te deixar esses insights aí em como que você tem que olhar para o seu marketing, tá, gente? É isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa importante. Acho que não, tá? As considerações finais, vamos pra gente encerrar aqui, tá? Sempre trabalhe com flexibilidade. Marketing e venda, gente, requer flexibilidade, tá? Mantenha sempre uma flexibilidade na sua agenda para a questão dos imprevistos, tá? Sempre ajuste conforme necessário, mas não perca o foco do que você desenhou na segunda-feira, tá? Reuniões de coordenação são importantes, ainda mais se você tem time de vendas, tá? Inclua reuniões regulares de inspiração, de treinamento com suas equipes, com seus parceiros, dê feedbacks. Isso é extremamente relevante e faz toda a diferença no jogo. E mantenha a eficiência, tá? Ou seja, busque ferramentas de produtividade. Isso faz toda a diferença do seu negócio, do seu business, tá, gente? Então, sempre quando a gente olha para esses pontos, flexibilidade, mas com compromisso, flexibilidade, mas olhando pro foco, as reuniões de treinamentos, reuniões com parceiros, feedbacks, tá? E quando a gente olha para a eficiência dos processos, ou seja, como é que eu posso dar cada vez mais velocidade para meus processos, você, com certeza, está sempre faturando mais, tá? Sempre na frente, na vanguarda da sua concorrência. Isso a gente percebe na nossa dinâmica do dia a dia aqui, tá? Então é isso, eu te contei como é que a gente organiza o planejamento dos projetos aqui, a gente dá conta, a gente faz venda, a gente cumpre compromissos, é óbvio que são 20 anos de experiência, né? Nem sempre foi assim, mas a gente vai aprendendo e a gente vai tendo resultados. E é isso que eu quero que é isso que eu quero passar pra você. Você tem que hoje, a partir aqui comigo, meu objetivo é te transformar num líder de negócios, num líder de gestão na área de marketing e vendas, tá? Por quê? Porque você tem que buscar o seu lugar de fala no mercado, você tem que brilhar. É assim que é o jogo, tá? Dito tudo isso, eu te desejo uma excelente segunda-feira. Faça um excepcional dia e amanhã a gente volta com mais 7h37. Amanhã tem TV Líder do Vale e Levanta RS, para que a gente possa te mostrar, te apresentar os cases de trabalho que a gente desenvolve aí junto com esses projetos aí que a gente tanto comenta, tá? Até mais, faça um excepcional dia.